Olá, pessoal! Todos bem? Prontos para mais uma aula? Hoje daremos continuidade à apostila 15, parte B. Trabalharemos com a matemática. Então, prepare seus materiais e vamos lá. Na aula de hoje, de matemática, falaremos sobre coordenadas cartesianas. A princípio, pode parecer complicado para você, difícil, mas nós vamos fazer a leitura de tudo que está explicando aí no seu material. Vou fazer umas explicações com vocês e quando chegarmos nas atividades, vocês vão colocar em prática o que foi lido, o que foi explicado e eu tenho certeza que vai ser fácil para você realizar as atividades. A parte teórica, que é a parte explicativa, é um pouco complicado no início, mas quando você coloca em prática nas atividades, você consegue ir entendendo cada vez melhor cada conteúdo matemático que vamos trabalhando. Então, eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha aí pelo seu material. Então, chama-se Coordenadas Cartesianas. Aqui tem mais uma vez o site do Brasil Escola, que você pode acessar depois e você vai ter mais informações sobre esse conteúdo que vamos estudar hoje. Então, vamos fazer a leitura? Acompanhe aí no seu material. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então, olha o que foi dito aqui. Nós vamos ter sempre, na atividade de planos, de coordenadas cartesianas, nós vamos ter dois segmentos de reta. Esses dois segmentos de retas, eles vão se cruzar, formando o quê? Retas perpendiculares, que são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Mas nós vamos ver algumas imagens já já, e isso vai ficar bem claro para você entender melhor. Como eu disse, são duas retas numéricas. Uma delas vai receber o nome de abscissa e a outra de ordenada. Então, nós teremos aí o encontro de duas retas, uma abscissa e uma ordenada. As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localizações de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre pontos. Uma reta numérica é uma reta comum em que foi estabelecida uma correspondência com os números reais. Desse modo, cada ponto da reta está ligado a um único número real, e é esse fato que permite qualquer localização. Um número real qualquer terá apenas uma localização em toda a extensão infinita da reta. Como disse aqui, infinito, porque eu posso fazer uma reta numérica com números infinitos. É claro que nos nossos materiais nós sempre temos um fim dessa reta, mas se precisássemos dar continuidade, poderíamos. No caso desse exemplo que temos aqui, percebam que aqui no meio nós temos o ponto zero. Estou destacando aqui para vocês. Então, nós temos aqui o ponto zero desta reta. Uma reta simples que você já conhece. Ela só tem uma característica que talvez você nunca tenha visto ou não se lembre, que nós temos aqui. Quando vamos para o lado direito dessa reta, nós saímos sempre do ponto zero e vamos para o lado direito. Então, nós temos os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poderíamos continuar infinitamente, como foi dito agora há pouco. E quando eu volto aqui no ponto zero e eu vou para o lado esquerdo, eu tenho os pontos que nós chamamos de pontos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e que também poderia continuar infinitamente. No quinto ano, por enquanto, nós trabalharemos apenas com os números positivos, mas é importante você já ir conhecendo que também existem, em uma reta, os números negativos, que será estudado em outros anos. O plano cartesiano é formado por duas dessas retas. Uma responsável pela coordenada horizontal, ou seja, deitadinho. E a outra responsável pela coordenada vertical, em pé. É comum usar letras X e Y
A letra X é sempre para a primeira. E a letra Y, normalmente, é para a segunda. E os termos coordenada X e coordenada Y. Mas elas também recebem um nome. Vamos ver aqui? No plano cartesiano, a reta vertical, como eu disse, é aquela em pé, responsável pela coordenada pela coordenada Y, ela é chamada de ordenada. Então, nós vamos ver já aquela reta que fica na vertical, ela é chamada de coordenada Y, mas ela tem o nome, ordenada. E a reta horizontal, que é aquela, como eu disse, deitadinha, ela é chamada de coordenada X, mas ela recebe o nome de abscissa. Ufa, a princípio parece muitas informações, parecem ser complicadas, mas vocês vão ver que não é. É bem tranquilo, quando chegarmos nas atividades, vocês poderão comprovar isso, que é bem tranquila essa atividade e é uma atividade gostosa de ser realizada. Vamos lá? Exemplo, então, desse plano ordenado que estamos falando. Olha só, acabei de mostrar para vocês, vou seguir aqui com o ponteiro para facilitar. Ó, acabamos de ler que nós temos o encontro de duas retas, que elas se cruzam, não diz que elas são perpendiculares? Se elas são perpendiculares, é porque elas se cruzam, formando aqui no encontro das duas ângulos de 90 graus, que são os ângulos retos. Então, aqui nós temos a reta ordenada, que é aquela na vertical. Lembra? A ordenada também é chamada de Y. Então, ela está na vertical, em pé. E aqui na horizontal, nós temos a abscissa, que também pode ser chamada de X. Ela está na horizontal, então essa é a abscissa. No encontro das duas retas aqui no ponto zero, por quê? Porque nós partimos sempre do zero. Então, quando eu vou aqui na abscissa, eu vou para o lado direito, então eu tenho os pontos positivos. Saindo do zero, 1, 2, 3, 4 e 5. E poderíamos dar continuidade. Essa setinha aqui na ponta indica que eu poderia continuar essa reta. Voltando no ponto zero, quando subimos aqui pela ordenada, na vertical, nós temos para cima os pontos também positivos. Saindo do zero, 1, 2, 3, 4 e que também poderíamos dar continuidade. Voltando aqui no ponto zero, se fôssemos na abscissa, mas agora para o lado esquerdo, são os pontos negativos, menos 1, menos 2 e também poderia continuar. Voltando no ponto zero, quando vamos pela ordenada, mas para baixo, descendo, nós temos os negativos, menos 1, menos 2 e continuadamente. O plano cartesiano com destaque para a abscissa é a ordenada, como acabamos de ler, a vertical, chamada de ordenada, e a horizontal, chamada de abscissa. Então, o encontro dessas duas retas vão nos levar ao ponto em que eu esteja precisando localizar. Nós vamos ver agora alguns exemplos e isso vai ficar mais claro para vocês. Pares ordenados e localizações no plano. Então, olha só, pares ordenados. Por que pares? Eu não estou utilizando duas retas, então eu vou ter que usar a localização de dois pontos para chegar onde eu preciso. Então, vamos ler aqui. Um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. Também é possível encontrar letras representadas em alguns dos eixos. A ordem escolhida é a seguinte, então nós não podemos sair de qualquer lugar e irmos para qualquer direção. Nós temos que seguir essa regra. Então, nós temos aqui, ó, a ordem escolhida é a seguinte. Primeiro vem as coordenadas X, ou seja, aqui pela abscissa, que é o X, para o lado direito, na horizontal. E depois as coordenadas Y, que é quando vamos para cima aqui na vertical, que é chamado de ordenada, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Por exemplo, observe a imagem a seguir, onde se descreve a localização de um ponto qualquer, identificado como ponto A. Então, olha aqui, pessoal, percebam aqui esse pontinho onde eu estou passando o meu ponteiro, ele foi chamado de ponto A. E qual é a localização do ponto A? O que eu acabei de ler lá em cima, o que eu acabei de explicar? Nós saímos do ponto zero. Sempre sai do ponto zero, é o ponto inicial. E primeiro nós vamos para a coordenada X,
que é aqui na horizontal, que são as abscissas. Então, nós vamos aqui para a abscissa na horizontal e paramos onde? No 2. Ó, perceberam que aqui está no 2, o ponto A? E aí, nós subimos. Depois que você chegou aqui na localização da abscissa, na ordenada X, você vai subir até onde esteja marcado, onde esteja selecionado o ponto A. E aí, percebam que quando cheguei aqui no ponto A, ele está na direção do 3. Então, nós temos aqui, ó, saindo de novo do 0, eu fui até o 2, subindo, nós paramos no 3. Então, esse é o ponto onde está localizado o ponto A. Então, nós temos quais coordenadas? Nós temos as coordenadas 2, 3. Sempre nessa ordem, pessoal. Primeiro para a direita, aqui na horizontal, e depois para cima, na vertical. A ordem é sempre essa. Se você seguir essa ordem, você nunca vai errar. E aí vocês perceberam que nós formamos quadrantes quando localizamos aí o ponto A, que foi no ponto 2, 3, nós formamos um quadrante. O que quer dizer isso? Vamos ler aqui. Por ser formado por duas retas numéricas, existem algumas particularidades do plano cartesiano. Pontos mais à direita possuem coordenada x, como já foi explicado, maior que pontos mais à esquerda. Pontos mais para cima possuem coordenada y, maior que números mais para baixo. Além disso, a região onde x e y são positivos simultaneamente, ou seja, simultaneamente, os dois têm que ser positivos. É chamado de primeiro quadrante. A região onde y é positivo e x é negativo é conhecido como segundo quadrante. Nós vamos ver já já na imagem e isso vai facilitar para vocês. Já a região onde x e y são negativos simultaneamente, ou seja, os dois negativos, é chamado de terceiro quadrante. Por fim, quando x é positivo e o y é negativo, os pontos estão localizados no quarto quadrante. A princípio parece complicado, mas vocês vão ver que não é. Esses quadrantes são numerados no sentido anti-horário, partindo do primeiro quadrante, que fica à direita do eixo y, e acima do eixo x, como mostra a figura a seguir. Então, vamos ver a figura, que aí vai ficar mais claro para vocês. Então, olha aqui, pessoal, vocês têm aí no seu material e acompanhem aqui na tela também. Então, nós temos aqui, ó, do lado direito, nós temos o primeiro quadrante. Por quê? Tanto as ordenadas x quanto as ordenadas y, elas são formadas por números positivos. Então, esse é o primeiro quadrante e é nele que vamos trabalhar. O que você precisa aprender nesse momento é trabalhar com esse primeiro quadrante, que são os números positivos. Tanto no x quanto no y, nós sempre vamos trabalhar aqui com números positivos. Futuramente, aí vocês vão trabalhar com o segundo quadrante, que aí já envolve positivo e negativo, o terceiro quadrante, que é negativo e negativo, e o quarto quadrante, que também tem aí positivo e negativo. Então, isso vai ser futuramente. Olha o que está dizendo aqui embaixo. No quinto ano, estudaremos as coordenadas do primeiro quadrante, levando-se em conta que nos demais quadrantes, os pontos envolvem números negativos que ainda não são do conhecimento nessa etapa de ensino. Ou seja, nessa fase em que vocês estão estudando, ainda não estamos trabalhando com os números negativos. Por isso que nós vamos trabalhar somente com o primeiro quadrante, que são todos formados por números positivos, ok? Isso já vai facilitar bastante para vocês. E, finalmente, chegamos aí nas atividades, que isso vai fazer você entender bem melhor tudo que foi lido, tudo que foi explicado, que, como eu disse, a princípio parece bem complicado. E vocês vão ver que não. É uma atividade bem tranquila, bem gostosa de se realizar. Atividade 1. Utilize o caderno se necessário. Em alguns momentos será necessário, em outros momentos não será necessário. Observe os pontos destacados no plano cartesiano abaixo e indique as coordenadas de cada um deles. Então, nós temos os pontos, todos aqui, eles estão determinados por letras. Então, nós temos A, B, C, D, E, F, G e H.
Perceberam? Todos os pontos aí têm uma letra. Então, nós vamos localizar cada um deles. Então, vamos primeiro colocar aqui o ponto A. Lembra o que foi lido, o que foi explicado? Nós sempre saímos daqui do ponto 0 e primeiro nós vamos seguir o quê? As ordenadas X. Nós vamos aqui na horizontal pela abscissa. Então, nós vamos aqui sair do ponto 0 e vamos aqui na ordenada X. E vamos seguir até encontrarmos a direção do ponto A. Então, nós temos aqui, olha o meu ponteiro. Então, eu vou andando aqui, cheguei aqui nesse número 4, que é a direção em que está o ponto A lá em cima. Perceberam que ela está aqui na direção, o ponto A está na direção do 4? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Então, vamos de novo, sair do ponto 0 e andei pelo X, pela reta X, pela abscissa, até encontrar o ponto A, que está no 4. O que eu faço agora? Agora eu vou para a vertical, agora eu vou subir pela ordenada Y até chegar no ponto A. E aí eu vou perceber, olha só, que ele está na direção do número 6. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali na frente do A, sempre entre parênteses, é assim que a gente indica a localização. Então, o que nós temos aqui o ponto A? Olha lá, 4, 6. Novamente, vou mostrar aqui com vocês no ponteiro. Olha só, pessoal. Saímos do ponto 0 e vamos andando aqui procurando a direção do ponto A. Cheguei na direção do ponto A. Agora, eu vou subir até lá o ponto A para ver onde ele está, em que número ele está na ordenada Y. Ele está no número 6. Por isso que nós colocamos 4, 6. Vamos fazer mais um? Ó, olha o B. Então, nós temos aqui, vamos primeiro localiza onde está o B. Olha aqui onde está o B. Então, voltamos lá no ponto 0. Sai do ponto 0 e vamos primeiro para a ordenada X, na abscissa, na horizontal. Então, vamos localizar aqui onde está a direção do ponto B. Chegamos aqui na direção do ponto B, que é o 2. Agora, vamos subir até o ponto B para ver qual é a direção que ele está na ordenada Y. Olha só, ele está na direção do 5, na ordenada Y. Deu para perceber? Então, olha lá. O ponto B, então, ele está no 2, 5. Perceberam, pessoal? Então, novamente, vou reforçar com vocês. Você sai do ponto 0 e aí você vai primeiro para o lado direito, na horizontal, na abscissa, que é o X. Então, você vai aqui para o lado X, na horizontal, chega ao ponto que você precisa. E aí, você sobe pela ordenada Y até localizar o outro ponto, o outro número, e aí você coloca a localização. Então, o A nós encontramos no 4, 6, e o B nós encontramos no 2, 5. Isso são coordenadas. Então, agora você vai localizar aí o C, D, E, F, G e H, da mesma maneira que eu acabei de explicar para vocês. Atividade 2. Observando a imagem que segue, responda. Então, nós temos aqui mais uma coordenada para você localizar. Então, nós temos agora alguns nomes de alguns locais. Eles também estão numerados, porque é uma reta, ela tem que estar numerada. E está marcado, dentro aí do plano, estão marcados alguns pontos. Então, nesse plano, nós vamos localizar os pontos que foram solicitados. Olha na letra A, olha o que está perguntando. Em qual ponto está localizado o ginásio? O que você pode fazer aí para destacar mais ainda o ginásio? Olha o que eu vou fazer para vocês. Olha, eu destaquei aqui com ponto vermelho. Então, você também pode pegar o seu lápis de cor e fazer a mesma coisa. Destaque aqui onde está o ginásio com ponto vermelho. E aí, através disso, vai ficar mais fácil você localizar em que ponto está a localização do ginásio. Então, agora eu vou fazer aqui o que eu fiz agora há pouco com vocês. Vou voltar no ponto 0, que é o ponto inicial, e vou me deslocar primeiro para a direita, na X, lembra? Na ordenada X. Então, eu vou para a direita, parou no 2. Agora, eu vou para a ordenada Y, que é para cima, parou no ponto 1. Então, agora eu consigo responder em qual ponto está localizado o ginásio. Olha só, 2, 1. Agora, nós vamos localizar a quadra de tênis. Olha lá, você também pode localizar aí igual eu acabei de fazer. Depois está pedindo em qual ponto se localiza o vestiário feminino.
Olha lá onde está o vestiário feminino. Depois, a letra D está fazendo uma pergunta. É correto afirmar que o vestiário masculino está localizado no ponto 3, 2? Então, vamos colocar a localização lá do vestiário masculino? Olha lá. Ele está no ponto 3, 2? Será? Você agora vai responder aí e justifique a sua resposta. Se você achar que sim, coloque sim, mas explica por quê. Se você achar que não, você coloque não, mas também explique por quê. Pediu, ó, justifique. Então, você tem que explicar a sua resposta. Atividade 3. Na imagem abaixo, vemos o mapa do Brasil em um plano cartesiano. Com base nessa imagem, responda. Então, aqui nós temos também o mapa do Brasil, num plano cartesiano, e a mesma coisa que acabamos de ver nas outras atividades. Nós temos duas retas, que elas estão aqui formando ângulos retos, e nós temos aqui, saindo do zero, nós temos a ordenada x na horizontal, e subindo nós temos as ordenadas y na vertical. E aí nós temos que localizar alguns pontos que foram solicitados. Olha a letra A, o que foi pedido. Outra coisa que você pode fazer aí no seu material não está colorido. Então, o que você pode fazer? Eu fiz aqui de vermelho, porque eu acho que destaca, que chama mais atenção. Mas você pode usar a cor que você quiser e reforce esses pontos como eu fiz aqui para vocês, ó, coloridinho. Então, reforce esses pontinhos aí no seu material, que isso vai facilitar a visualização, para você fazer uma localização com mais facilidade. Então, a letra A pediu o seguinte: as coordenadas 2, 3 estão em qual estado? Então, vamos lá? 2, 3. Lembrando que eu saio do ponto zero e eu vou primeiro para a direita, ou seja, na horizontal, no X. Então, eu saí aqui do ponto zero e vou para o 2. É o 2, 5 que me pediu, né, pessoal? Então, ó, eu saio do zero e vou no 2, certo? Agora, eu vou subir até no 5. Olha o que pediu aqui embaixo, ó, 2, 5. Então, eu vou do 0 ao 2 e agora eu vou subir até o 5. O que nós encontramos aí nas coordenadas 2, 5? Olha lá, destaquei aqui para vocês. Nós localizamos qual estado? Olha aqui, o estado AM. O que é AM? É o estado do Amazonas. Então, você vai fazer a mesma coisa com as outras questões aqui. A letra B, você vai responder o seguinte: as coordenadas 5, 2. Então, olha só a diferença. Nós acabamos de localizar as coordenadas 2, 5 e nós comprovamos que é o estado do Amazonas. Agora, olha o que está perguntando para você. As coordenadas 5, 2 estão localizadas no estado do Amazonas? Então, agora você vai responder sim ou não e vai justificar a sua resposta. Lembrando sempre daquela regra. Primeiro eu tenho que me deslocar para a ordenada X, que é na horizontal. E depois eu tenho que me deslocar para a ordenada Y, que é na vertical. Então, quando eu localizei as coordenadas 2, 5, localizamos o estado do Amazonas. A pergunta agora é: quando nós nos deslocarmos para as coordenadas 5, 2, também encontraremos o estado do Amazonas? Faça essa localização aí e justifique a sua resposta. E a letra C. No estado do Mato Grosso, está localizado o ponto 3, 3. Será que lá no Mato Grosso é o 3, 3? Então, localize aí o Mato Grosso. Para quem não se lembra, né? Mato Grosso é a sigla MT. Então, procure aí no seu mapa, no seu material, o estado do Mato Grosso e responda se está localizado o ponto 3, 3 ou não. Então, localize e responda. Atividade 4. Observe a disposição dos alunos em uma sala de 5º ano e escreva os nomes dos alunos que estão nas posições 2E, 3A, 1E, 4B e 3D. Essa atividade ela já trouxe um item um pouquinho diferente. Nós estávamos localizando 2 pontos, sempre com números, mas também nós podemos fazer essa localização com letras, como nós vemos aqui. Então, nós temos aqui, nas ordenadas, que seriam as ordenadas X, nós teríamos aqui, ó, na horizontal, os números. E na vertical, que seria o Y, letras. Mas o processo é o mesmo, a forma de localizar é a mesma.
Então, vamos ver o que pediu aqui. Primeiro pediu para localizarmos qual é o aluno ou aluna que está no 2E. Coloquei aqui do lado, vocês também podem ir colocando aí no seu material. Então, ó, 2E. Então, voltamos lá no ponto zero. Aqui embaixo é sempre o ponto zero, é o início. Então, nós temos que ir primeiro para o 2. Pronto, vamos para o 2. Agora, nós temos que subir até o ponto E. Subimos no ponto E. Quem encontramos? A aluna Paula. E aí, escrevemos ali, então, Paula. Qual foi o outro que pediu? O 3A. Vamos colocar aqui 3A. Voltamos lá no ponto zero, que é o ponto de partida. Então, saímos aqui do ponto zero e vamos para a direção 3. Chegamos no ponto 3. Agora, eu vou para o A. Já está aqui. Quem está no 3A é o Danilo. Agora, escreva aí Danilo. E encontre agora os demais alunos. Então, você vai encontrar agora qual está no 1E, 4B e 3D. Da mesma maneira que eu acabei de fazer. Você também pode ir circulando cada um que você encontra, e isso facilita a sua visualização. Chegamos agora na nossa tarefa. Tudo que foi estudado, tudo que foi explicado, você vai colocar em prática agora, para ver se você conseguiu entender, para ver o que você pode ter ficado com dúvidas e depois, é claro, tirar essas dúvidas na hora da correção com os seus professores. Vamos lá? Em casa, parte 1. Responda utilizando o caderno se necessário. Em alguns momentos, você pode utilizar o caderno quando você achar que não tem espaço suficiente aí no seu material. O que pediu na atividade 1? Pinte corretamente cada um dos pontos do plano cartesiano abaixo, seguindo os nomes das cores de cada um e indique a localização deles. Então, o que você vai fazer? No primeiro momento, aí no seu material, você vai pintar. No seu material não está colorido, então o que você vai fazer? Você pinte vermelho, o azul, o verde e o amarelo. Ele está com o nome já da cor, então isso já facilita. Mas pinte também, que isso vai deixar o seu material visualmente mais prático, mais claro para você entender melhor, tá? Então, olha o que pediu. Para que façamos a indicação de cada um desses pontos, seguindo as cores. Então, qual que nós vamos começar aqui? O amarelo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que localizar o ponto, quais são as coordenadas, onde encontramos o ponto amarelo. Então, olha aqui, saindo do ponto zero, sempre saindo do ponto zero, que é o ponto de partida. Primeiro, nós vamos para a ordenada X, que é na horizontal. Então, nós vamos seguir lá até chegarmos no amarelo. Pronto, chegamos no 6. Agora, nós vamos subir na ordenada Y, que é na vertical, até encontrarmos o ponto amarelo. Então, olha só, novamente, ó, saí do ponto zero, fui até o 6, cheguei na direção do amarelo. E subi, cheguei exatamente no ponto da cor amarela. Então, qual é a localização? Qual é a coordenada aí do ponto amarelo? Então, nós temos 6, 1. Perceberam? Agora, você vai fazer a mesma coisa com o azul, com o verde e com o vermelho. Então, localize aí as coordenadas de cada uma dessas cores, da mesma maneira que eu fiz com a cor amarela. Atividade 2. Aí no seu material também não está colorido, mas aqui eu já trouxe colorido, que você também, se quiser, pode pintar aí no seu material para ficar com um visual melhor, mais fácil para vocês. Observando o mapa da figura abaixo, responda as questões que seguem. Então, já deu para perceber, é o mapa do Brasil e nós vamos localizar o que foi pedido aqui embaixo. Letra A. Qual país está localizado nas coordenadas 1K? Por quê? Nós temos o mapa do Brasil destacado, mas nós temos os vizinhos do Brasil aqui ao lado, ó. Esses são os países vizinhos do Brasil, que são os países também da América do Sul. Nosso país faz parte da América do Sul. E aqui são os vizinhos do nosso país. Então, a pergunta A é essa. Qual país está localizado nas coordenadas 1K? Vamos fazer juntos aí a localização, mas é você quem vai responder qual é o país. Então, ó, 1K. Então, saímos do ponto 0 e vamos aqui no 1. Pronto, aqui eu tenho o quadrante 1. Só que eu tenho que subir até a letra K.
Então, olha só. Então, de novo, saí do ponto 0 até no 1. Agora, eu vou subir até a letra K. Olha o que eu tenho aqui, vou destacar para vocês. Olha lá. Agora, você responda qual é o país. E a letra B? A cidade de Salvador, agora já é aqui no nosso país. A cidade de Salvador está localizado nas coordenadas. Então, olha lá, vou localizar Salvador aqui para vocês. Pronto, destaquei Salvador. E você vai colocar aqui quais são as coordenadas da cidade de Salvador. Não tá difícil, né, pessoal? Em casa, parte 2, também, se for necessário, utilize o caderno. Observe a imagem abaixo e responda quais são as localizações cartesianas da igreja, da árvore e do escorregador. Então, você coloque o nome de cada um e vá localizando. Então, primeiro, ó, igreja. E aí, você vai lá e localiza onde está o ponto da igreja. Agora, coloque as coordenadas da igreja. Depois, pediu a árvore. Coloque o ponto lá onde está a árvore e depois o escorregador. Coloque o ponto lá no escorregador para destacar e aí você coloque as coordenadas também do escorregador. Da mesma maneira que acabamos de fazer nas outras atividades. E aí você vai aprendendo cada vez mais. Tenho certeza que você vai conseguir localizar todos esses pontos aí com facilidade. Chegamos ao final de mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham entendido. É claro que apenas uma aula não é suficiente para você entender tudo o que foi dito sobre coordenadas cartesianas. Foi apenas o início. E agora você vai fazer todas as atividades, vai fazer aí com seus professores, vocês vão discutir esse assunto, esse conteúdo e vão poder tirar todas as suas dúvidas. E é claro, nas próximas atividades você vai aprendendo cada vez mais, se aprofundando cada vez mais em cada conteúdo que estudamos nas nossas aulas. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal!